Hoje é dia de Drops Cósmico, 10 de setembro, quarta-feira. Quarta-feira, dia de Mercúrio. Mercúrio vai ser um dos personagens do dia de hoje. O podcast de hoje é sobre o contexto astrológico dessa semana. Essa semana que a gente está na fase cheia da Lua. Fase minguante começa 14 de setembro, no domingo, em Gêmeos. No domingo de manhã ela entra na fase minguante. Mas quando a gente passa quando acontece a fase cheia, né, que foi um eclipse, quando acontece a fase cheia, a gente já entra aqui nessa segunda parte da lunação e aí já muda, né, a vibração, a vibe. A gente já começa a ir para um movimento mais de interiorizar. A gente vai falar sobre isso aqui hoje, junto com todo o contexto astrológico do céu desse momento. É um céu muito importante e muito forte quando a gente está falando de semanas entre eclipses. Isso potencializa em várias vezes, né? Naturalmente, está acontecendo várias coisas aqui, então eu quis fazer esse drop separado para a gente poder falar aqui sobre os detalhes desse contexto, para que você entenda aqui aonde é que você está e como é que você pode atuar, já que a gente pode estar num momento muito sensível, muito emotivo, ou muito agitado, ou muito confuso, e ao mesmo tempo acontecendo um monte de coisa, a gente recebendo um monte de informação para tudo quanto é lado, informações externas e internas da gente mesmo, e sendo cobrados nas nossas relações, enfim, pode estar um processo que pode estar assim muito caótico e a gente percebendo uma confusão imensa, um processo de confusão imenso, fundindo a tudo e todos e sem conseguir encontrar aqui quem é a gente, a nossa individualidade. Ontem eu falei sobre essa parte da individualidade no podcast de ontem, que foi um recorte muito especial sobre o dia de terça e quarta, né, do dia 9 e 10 de setembro aqui, com Marte fazendo uma oposição à Lua, mas o podcast de ontem eu acho que esclarece, ajuda, pelo menos, a esclarecer um pouco aqui como é que a gente pode estar atuando por esses dias até o final da próxima semana, quando a gente terá o próximo eclipse. Então vamos localizar aqui, né? Estamos na lunação virginiana, é uma temporada lunar muito importante, porque dentro dessa lunação acontece a temporada de eclipses. O momento de temporada de eclipses no ano é um momento de mudanças, é a hora que a gente muda a frequência, a natureza muda de frequência, não é a gente muda, né? A natureza muda a frequência e a gente então também muda, e para a gente sintonizar nessa nova frequência ou ajustar uma frequência aqui que a gente pode não estar ali muito ajustado, acontecem coisas, a gente tem algumas situações, eventos, enfim, tem alguns pedidos aqui que o céu nos ajuda a traduzir, né? Então, é uma lunação importante, a lunação virginiana começou dia 23 de agosto, ela termina no dia 21 de setembro, quando a Lua ainda em Virgem vai encontrar com o Sol no último grau de Virgem, a 29 graus. Então a gente vai ter uma segunda lunação virginiana desse ano. Então a gente teve a primeira, que é essa que começou dia 23, a segunda começa 21 de setembro. Cada lunação tem um pedido diferente, apesar de estar sob a energia virginiana. A gente vai falar sobre isso na próxima semana, quando a gente for fazer um resuminho da lunação. Agora, a gente conversando aqui sobre essa primeira alunação, a gente vai então identificar em que parte da alunação que a gente está, né? Então a gente está na segunda parte, que é aquela da fase cheia e fase minguante. A primeira fase, lua nova, lua crescente, é uma fase mais ativa, mais de ajustes para crescimento, né? Aí a gente chega numa contemplação, que é a lua cheia, e da contemplação, então, depois a gente vai fazendo a assimilação, vai fazendo os ajustes também, enfim, a purificação para a gente voltar e começar uma nova lunação. É assim que acontece o ciclo todo mês e está tudo certo. Nesse momento, então, a gente está na fase cheia, e a fase cheia foi com
eclipses, né? Repetitiva essa coisa aqui, mas é porque realmente é isso. O evento desses dias são os 2 eclipses que a gente vai ter. Então, dia 7 a gente teve um eclipse lunar total. Dia 21 a gente vai ter um eclipse solar parcial. Eclipses são sobre rompimento de uma continuidade da luz. Aqui, na lunar, a gente vai falar do rompimento da continuidade de alguns padrões emocionais, e no solar a gente vai falar do rompimento da continuidade de uma consciência mental. Então, entre um eclipse e outro, são momentos muito fortes e que geralmente a gente já sente uma confusão, porque vai chegando informações, vão acontecendo coisas, como eu disse, e que acaba trazendo aqui uma certa agitação, vamos falar assim. Essa temporada ela está muito especial, e isso pode estar potencializado em vários números aqui. Porque além dessa questão, né, dos movimentos energéticos, dos ventos energéticos dos eclipses, a gente está finalizando um ciclo solar, que é o ciclo das estações. A gente está nos dias prévios à mudança da estação, que acontece no dia 22 de setembro, quando o Sol entra em Libra. Então, a gente tem o equinócio. Esses momentos prévios de uma estação já são dias que a gente pode sentir cansaço, que a gente pode também estar pedindo uma interiorização, por natureza. Quando a gente está falando, então, de temporada de eclipses, isso aumenta, e quando a gente está falando isso de uma segunda etapa de uma lunação, isso aumenta. Então, são 2 semanas aqui que a gente pode realmente estar querendo ir para dentro, ficar mais quieto e, enfim, trabalhar um pouco mais essa parte nossa interior, né? E, ao mesmo tempo, tem um movimento aqui que ultrapassa os nossos controles e que às vezes está nos convocando a atuar, a agir. Enfim, a gente vai falar sobre isso, que é esse contexto, né? Esse é o cenário. Então, esse é o cenário que a gente está saindo de uma lua eclipsada, né, e indo para um sol eclipsado, né? 2 semanas importantes, intensas. Então, que esses, vamos falar assim, sintomas são muito comuns, e aí é bom a gente se cuidar, né? E continuar se hidratando. Não se esqueçam que aqui a gente está falando aqui de um eixo importante, de águas piscianas, né? De um eclipse que a gente teve aqui. Então, a água ajuda, ele é um condutor, né, de eletricidade, ele é um purificador, a água purifica o nosso corpo. Então, sim, hidratar bastante, se tiver contato com a água, muito bom. Enfim, aproveitar esse momento aqui dessas semanas. Então, o que a gente pode estar recebendo nesse momento, né? A gente não consegue afirmar nada, né, gente? Vocês já sabem disso a essa altura dos campeonatos aqui nas nossas conversas. Quando a gente está falando de um céu, a gente tem aqui possibilidades, potencialidades energéticas. E aqui a gente pode estar recebendo muitas revelações e vivendo situações, eventos de potencial, que potencializam mudanças na nossa vida. E aí a gente pode estar confuso também com isso e não entendendo direito quem somos nós aqui nessa toada, né? Em toda essa confusão. É um eixo muito importante, peixes virgem, é o eixo da integração que eu falo. É aqui que a gente dissolve e integra com tudo, com todos, com o nosso redor, com os nossos parceiros, com todos os nossos tipos de relação. E quando acontece uma lua cheia em peixes, como acontece todo ano nessa época, quando o sol está em virgem, a gente
pode sentir um certo caos aqui, né? Pode sentir que a gente está numa grande desordem da vida. E, na verdade, Peixes não é sobre desordem. Peixes ele tem uma ordem, mas é uma ordem que a gente não compreende, uma ordem que transcende a nossa discriminação, os nossos conceitos de ordem habituais aqui, cotidianos. Por isso que a gente acaba achando que está tudo muito fora de ordem, né? Um sol que está em Virgem, que é por natureza detalhista, perfeccionista nesse sentido de colocar tudo na melhor eficiência da simplicidade, né? É o signo da simplicidade, do sagrado ali, do nosso dia a dia. Inclusive esse é um dos objetivos desse momento. Olha para esse movimento que a gente está dissolvido em tudo, numa confusão enorme, e tudo ao nosso redor parecendo num movimento de águas aqui que a gente não consegue colocar o pé na terra de jeito nenhum. E ali, na verdade, que a gente está vivendo uma ordem que a gente não controla, e que a gente não domina, e que a gente não compreende. Então, por ser um eclipse, como eu disse, então que tem um rompimento aqui de padrões emocionais, e por aspectos que estão no céu, a gente pode estar recebendo muita informação interior, muitas questões, e podemos até estar vivendo algumas situações desconfortáveis que coloca de forma muito clara, de forma muito evidente, onde é que nós deixamos de nos escolher, deixamos de conectar com prazer, deixamos de desfrutar a vida, deixamos de expressar e de utilizar as nossas capacidades, as nossas habilidades, as nossas características, para poder ter uma vida mais saudável, para a gente estar no nosso estado de bem-estar, para a gente estar num relacionamento com a gente, com o outro, mais não só mais confortável, mas mais satisfeito mesmo, mais alegre, mais divertido, mais criativo, sabe? Então a gente pode estar entrando aqui em contato com muita informação através de algumas situações, através de algumas histórias que podem chegar do nosso passado, através de pessoas do nosso passado que vêm para cutucar aqui esses pontos da gente, e aí a gente até questiona se quem é a gente mesmo e se a gente está no caminho certo. Então é um momento que isso pode estar acontecendo, e aí é a hora da gente acessar mesmo aonde é que a gente se deixou, a gente se esqueceu, a gente não nos permitiu viver essa plenitude, essa integração com o nosso corpo e com a nossa mente inteligente de forma completa, né? Para que a gente, com medo da gente não ser aceito, com medo da gente não ser valorizado, com medo da gente não estar, não ter o relacionamento com o outro, com medo da opinião, enfim, o outro aqui, qualquer outro, né? Não só o nosso parceiro aqui de vida, mas também com a sociedade, com o nosso trabalho, com os nossos projetos, com a nossa família. Então, nesse momento, Vênus aqui em Leão, quadratura com Lilith em Escorpião. Então, vai trazendo mesmo tudo aquilo que a gente excluiu da nossa vibração, da nossa verdade, do nosso coração, de tudo que a gente gosta de verdade, de tudo que dá prazer, que diverte a gente, que faz a gente pulsar a vida. E aí traz essas situações, fica muito evidente para que a gente tome uma atitude, né? Ontem eu falei sobre Marte.
Marte está em Libra e está fazendo um aspecto muito bonito com esse Vênus. Então, a forma da gente atuar para lidar com tudo isso está nesse Marte em Libra, que fala sobre a gente estar em movimento do equilíbrio com o outro, no constante acordo. E aqui é com os nossos parceiros, é com o nosso trabalho, mas principalmente com essa pessoa que é essa pessoa de vida que a gente tem, né? Então, em cada área a gente tem uma pessoa de vida, um parceiro, e a gente tem vários tipos de parceiro para várias coisas, e aqui esses acordos, está em movimento do equilíbrio dos acordos, né? Em movimento dos acordos, em constante movimento os nossos acordos para a gente se manter no equilíbrio. Marte aqui tem uma função muito especial dentro dessas coisas que estão ficando evidentes para a gente. Júpiter também está fazendo um aspecto muito interessante aqui, que está facilitando para a gente encontrar um novo significado para essas histórias, para a gente encontrar novos valores mesmo, sabe? Integrar tudo isso, reconciliar com todas essas questões e todos esses processos também que a gente se excluiu, que a gente não se permitiu e tal. Dentro disso, a gente, então, fazer uma casa nova, né? Então, Júpiter está numa construção de uma casa nova interior no sentido de ressignificação, reconciliação com o passado, com família, com histórias, com emoções, com memórias, e nessa reconciliação a gente então consegue fazer uma ressignificação. E ali a gente então começa a contar uma nova história. E aí a gente tem uma nova casa, muito mais ampla, muito mais confiante, muito mais fiel a nós mesmos e muito mais nutridora da gente, né? Onde a gente pode cuidar do outro, o outro também cuidar da gente, a gente pode estar mais vulnerável, de uma forma saudável, né? Não estar fragilizado, mas estar vulnerável. É uma construção que a gente está fazendo e o Júpiter aqui está conversando com esse nodo, com o nodo sul que está em Virgem, com o Sol e Mercúrio que está em Virgem junto com esse nodo sul e que está falando também dessas histórias, está falando desses padrões emocionais antigos, desses padrões das nossas rotinas, dos nossos hábitos. E aí, então, tem toda uma perspectiva, uma nova perspectiva, né? É uma nova possibilidade que a gente está recebendo. Então, apesar da gente estar num momento que pode parecer muito confuso, que a gente está com uma sensibilidade, pode estar mais emotivo, mais agitado, mais nervoso, mas a gente pode estar vivendo um pouco disso tudo. Todos os aspectos que estão no céu e que tem tensão, porque tem tensões aqui, essas tensões são umas oportunidades que a gente está tendo de fazer os ajustes que a gente precisa fazer nesse momento. Até porque, para a gente fazer um novo início no eclipse solar, porque o eclipse solar é sobre o início de uma nova consciência, né? de um novo padrão mental, e para a nova estação, que começa no dia 22, num dia depois do eclipse. É uma estação muito forte, com muitos aspectos intensos, profundos aqui. A gente vai ver isso mais para frente. Já venho adiantando desde o início do ano, né? A gente já vem aí, vai para a alunação de Escorpião. E aí, mas Marte já entra em Escorpião no dia da primavera. Então, também esse podcast de ontem nos prepara para isso. Então, a partir daqui, a gente já começa a ter uma movimentação aqui complexa. Vai ter alguns aspectos aqui que vão ser tensos.
E é sempre bom a gente olhar esses aspectos de tensão como oportunidades, né? A gente tem desafios, ok, mas são oportunidades. Se a gente vai fazendo o trabalho agora, né, de observar quem a gente é, o que que a gente tá, o que está acontecendo, a gente não querer fugir, sabe, da realidade que a gente está contemplando nesse momento, fica muito mais fácil o trabalho lá para frente. E aí pode estar sim também outra sensação. Eu falei de fugir aqui, uma outra sensação que pode estar acontecendo é uma necessidade aqui de escapar da realidade, de fugir da realidade, de não lidar com questões importantes que a gente precisa lidar agora. Porque a gente teve uma lua, um eclipse em peixes, e peixes tem também essa outra qualidade do escapismo. Às vezes ele é importante, às vezes é um exercício aqui para a gente poder voltar, imaginar, fazer criações, fantasiar. E quando a gente usa a imaginação, a fantasia, as ilusões como uma ferramenta para acessar novas realidades, tudo certo. Agora, quando a gente usa essas fantasias, essas ilusões, a nossa capacidade de imaginação para escapar da realidade, se manter nesse lugar de fuga, de afastamento do que a gente tem que enfrentar como pessoas adultas, aí a gente tem um problema. Então, isso também pode estar acontecendo e está tudo certo se você quiser aí alimentar a sua imaginação. Inclusive, eu falei sobre isso nas redes sociais. Use essa imaginação para ser uma ferramenta de você acessar quais são as outras possibilidades, quais são essas outras realidades que eu posso viver. Porque a gente está num momento muito especial para poder usar essa nossa capacidade de imaginação. Mercúrio, que é o dono do dia, Mercúrio está fazendo uma conjunção com o Sol, e então Mercúrio está confuso. Apesar de o Mercúrio em Virgem não ser confuso, ele ser muito, muito concreto, muito prático, muito eficiente, muito detalhista, etc. Os aspectos que esse Mercúrio está fazendo desde que ele entrou em Virgem, e eu falei sobre isso no podcast da semana passada, ele está recebendo tantas informações que transcendem a capacidade dele de colocar em palavras no nosso cotidiano essas informações, que pode trazer para a nossa comunicação aqui, a nossa comunicação está meio confusa, está meio distorcida, a gente tem aqui uma modulação, a gente fala A, o outro entende meio B, e aí a gente precisa conversar porque a gente está com o mental recebendo muita coisa. Eu falei de epifanias, né? Mentais, esse momento que a gente está vivendo, pode acontecer muito isso, né? E na hora também que a gente recebe uma luz, uma fala, uma escrita, uma palavra que esclarece algo que a gente está procurando respostas. Mas no cotidiano, esse Mercúrio ele está confuso. Então, a nossa comunicação, a nossa função mercurial de conectar, de comunicar, de fazer troca, de estar aqui nesse processo, né, de comunicação da nossa mente intelectual, racional, ela pode estar meio embaralhada. E aí a gente está sentindo muita coisa, a gente está ouvindo muita coisa, a gente está percebendo em todos os nossos sentidos, inclusive de forma extrasensorial, e a gente não consegue falar, a gente não consegue traduzir para o outro, comunicar. A gente não está aqui conseguindo a nossa comunicação. Se isso estiver acontecendo, sabe? Então é hora de fazer a atenção aqui, de voltar, de falar com mais calma. Você tá entendendo o que eu tô falando? Não, olha só, mas eu entendi isso. Sem perder paciência, sabe? Sem entrar no jogo aqui da briga do ai, você não quer me ouvir, não quer me entender, etc, né? Também isso pode acontecer, obviamente, mas é importante a gente estar atento. Por isso que eu falo, quando a gente olha para quais são as conversas que esses planetas pessoais estão atuando, a gente tem uma correspondência dessa frequência desse planeta com a gente.
essa correspondência é comportamental nossa. É o tempo todo, o dia todo aqui no nosso cotidiano. E aí a gente olha e fala, bom, sim, realmente o meu Mercúrio, né, que eu falo, então o meu Mercúrio aqui já não é lá muito bom de ter essas conversas, muito práticas e objetivas. Aí tá atuando, né, eu tô aqui recebendo essa frequência, bom, eu tô sintonizando com ele, tá difícil. Aí eu tenho então que trabalhar, tem que estar mais presente, mais atento, mais consciente para poder fazer uma boa comunicação com o outro. E aí, quando a gente está falando então em questões de trabalho, por exemplo, pode complicar alguns contratos, algumas questões, né? Alguns acordos, mas não vamos perder a paciência não, vamos ficar aqui atento, vamos prestar atenção no nosso presente e se precisar ir e voltar, né? Não tem problema, é um momento disso. Mas, por outro lado, também a gente tem uma parte muito positiva, né? Que enquanto essa parte está aqui elétrica aqui na nossa mente, a gente pode então receber com muita evidência também informações que a gente está procurando, que a gente está precisando, que a gente está olhando para o nosso futuro. É um céu assim que eu escrevi. Eu escrevi, eu vou procurar aqui para vocês, porque eu escrevi, né, que é sobre é um grande alinhamento ao futuro, né? Porque a gente está falando sobre nodos, né? Sobre eclipses. É sobre o deixar o que precisa ser deixado e para onde é que a gente tem que caminhar. Então, nesse grande alinhamento, que confirma, né, como é que a gente está expandindo o que desejamos de alma, e aí a gente está fazendo essa integração com o nosso corpo, com a nossa mente inteligente, a gente está encontrando uma nova ordem, a gente está construindo uma nova ordem, né? Que é esse Virgem aqui, que é um Saturno que está saindo em retrogradação, Netuno que está em retrogradação, um Júpiter que está aqui trabalhando, né? Em Peixes fazendo um belo trígono de água, Urano que está em retrogradação também. Então, a gente está numa construção de uma nova ordem que transcende a nossa individualidade. Por isso que aí, às vezes, também a gente está com dificuldade de entender. Mas, afinal de contas, será o que eu quero mesmo, né? O que eu gosto mesmo? Será que eu estou escolhendo o caminho certo? Será que é essa atitude que eu tenho que fazer mesmo? E aí, voltar para os planetas pessoais é muito importante, porque eles vão falar para a gente, né? Um Vênus em Leão está falando sobre o prazer de viver. É onde a gente vai vibrar, onde a gente vai poder colocar os nossos projetos, onde a gente pode falar da gente sendo diferente do outro e o outro achar beleza nisso, né? E ali a gente brilha, a gente transfere calor, né? Eu falei sobre isso, transfere calor para o outro. A gente se vitaliza e vitaliza o outro. Então é um apaixonamento pela gente, pelo outro, pela vida. Vênus está falando sobre isso. E Vênus é aonde a gente escolhe, é sobre o nosso gostar, é sobre o que a gente valoriza. Então, está indicando para a gente que a gente precisa escolher lugares que a gente consegue fazer isso, que a gente consegue vibrar, que a gente consegue celebrar a vida, que a gente consegue estar apaixonado sem ter medo de estar apaixonado, né? Porque faz parte desse nosso jeito de se divertir, de ser criativo, de estar na prosperidade. A gente não pode esquecer, né? Vênus fala sobre a abundância da vida. Júpiter tem a ver com isso, com abundância e prosperidade também. Então, são aspectos muito importantes que, por exemplo, esses dois estão fazendo, que está nos indicando aqui, olha só. As coisas estão acontecendo. Elas estão acontecendo em camadas aqui que a gente não controla. Eu venho repetindo isso direto porque a gente não controla. Só que qual é a nossa parte? Qual é a nossa função nesse momento? É alinhar a gente nesse caminho que está aqui num passo do dia a dia. No dia a dia a gente está construindo esse futuro que a gente quer. E nesse alinhamento que a gente vai fazendo, então a gente vai conectando com a nossa individualidade que não está tão clara.
Se antigamente a gente tinha isso muito claro, qual é a imagem que eu quero passar, qual é a imagem que eu sou, o que que eu gosto, o que que eu quero, como é a minha atitude, isso mudou. O mundo mudou. A frequência do mundo está mudando. Então, a nossa postura como indivíduo também está mudando. Lógico, tem questões aqui fundamentais, né? Aquelas que são da nossa essência. Ok, mas ainda, a partir dessa essência, a gente atua com essas funções nossas de comunicar, de gostar, de trocar afeto, de usar o nosso corpo, de atuar com as nossas capacidades, com as nossas qualidades. Essas funções, elas mudam à medida que a gente está se relacionando com o mundo, está se relacionando com o outro, está se relacionando com a gente. E o mundo mudando essa frequência, a gente também está mudando a nossa frequência. Então, por isso tem uma confusão mesmo, real da nossa... Afinal de contas, quem sou eu aqui? Mas tá tudo certo, entende? O importante é a gente olhar para a nossa essência, conhecer as nossas qualidades, conhecer as nossas características, aonde é que a gente tem que investir mais na nossa energia, aonde que tá ok, aonde que não tá legal, aonde que eu entro com os acordos, aonde que eu me mantenho no equilíbrio, né? No movimento do equilíbrio. Eu gosto muito de falar nessa época de equinócios e quando a gente está falando sobre Libra e quando a gente está falando sobre equilíbrio, que é entre eixos, né? Eu gosto de falar do andar de bicicleta. O andar de bicicleta, esse ritmo que a gente coloca para se colocar em movimento para frente, esse ritmo ele é dado pelo movimento de um lado e do outro ali do nosso pé pedalando. Se a gente para os dois pés, a gente cai. Não tem equilíbrio, a gente não fica em pé. Aí a gente fica estagnado num determinado ponto. Agora, quando a gente se põe no movimento do acordo, então agora é o meu jeito, agora é o seu, agora... E a gente vai entrando num acordo, e acordo não é ceder. Isso é tão importante. Quando a gente entende isso dentro dos relacionamentos adultos, né, das trocas adultas que a gente tem, do nosso trabalho com o nosso chefe, com o nosso sócio, com o nosso parceiro, quando a gente entende isso, não é que a gente está cedendo, a gente entrega o que eu tenho para compartilhar de melhor com você. Eu quero viver esse melhor com você, eu quero entregar esse meu melhor para você, eu quero receber esse seu melhor, porque é assim que esse é o acordo, e nesse acordo, nessa entrega do que nós temos de melhor, é que a gente se coloca no movimento do equilíbrio. Estar em equilíbrio não é um estado estático, é um estado de movimento. Então, esse é aquele momento que chama atenção. Esse foi um dos pontos importantes que eu trouxe o Drops, o recorte do céu de ontem, com Marte em Libra e a Lua fazendo oposição, a Lua em Áries fazendo oposição a Marte. É um momento muito importante. Esse, entre necessidades da Lua, desejo que vem de Vênus e Marte, e como é que essa conciliação, conciliar, compartilhar, entrar em consenso. Então a gente faz, fazendo isso com o outro, isso não é feito de forma individual. Não é de forma de imposição, né? Porque quando eu estou impondo a minha maneira, quando eu estou, então, um cede o outro, né? Um está cedendo, então eu estou impondo, eu entro no fanatismo da ideia. Esse é alguma das grandes questões quando a gente fala dos signos de ar, de Gêmeos, Libra e Aquário. Entra no fanatismo da ideia. Então eu saio da conexão. Porque quando a gente entra no fanatismo da ideia, eu saio do consenso. Eu perco o equilíbrio. Eu saio da justiça. Eu deixo de ser justo. Né? O justo, o ter razão, é você estar nesse movimento constante de acordos. O que às vezes parece uma forma muito, muito complexa, mas hoje para que todo mundo funcione, as organizações das empresas funcionem, para que os nossos relacionamentos funcionem,
a gente precisa estar nessa comunicação de acordos, porque estamos passando por essas transformações enormes, seja estruturais, se a gente estiver falando de uma empresa, então a gente está passando por questões tecnológicas, por questões materiais, físicas dentro das empresas, reais, e as pessoas das empresas estão mudando, né? Os afetos dessas pessoas, a forma de lidar com as próprias emoções, com os pensamentos, com as ideias, está mudando. As frequências, por isso que eu disse, a frequência do mundo mudou. Então aqui a gente pode estar nessa sensação de uma confusão. Então volta para os planetas pessoais, volta para essas conversas que esses planetas fazem, porque aqui está a nossa correspondência do dia a dia. Não, a gente não está conseguindo ver muito do futuro. A gente sabe que a gente está indo para o futuro, a gente sabe que a gente está indo para um lugar maior, né? Mais expansivo. Agora, como é que a gente constrói isso? Nesse dia a dia que a gente está vivendo, nesse hábito, né? Nesse sagrado do dia a dia. E aí entra a Virgem, né? A Virgem fala sobre o sagrado do dia a dia, sobre as nossas escolhas, as nossas rotinas, na nossa dedicação da nossa energia. Energia que é trabalho, que é afeto, que é dinheiro, que é conhecimento. Então, quando a gente dedica essa energia a algo diariamente, a gente tem uma construção que tem a ver com o nosso servir. Quando a gente dedica, a gente coloca a nossa energia em algo, a gente está servindo quem a gente é. E esse é o grande, a coisa mais bonita aqui de Virgem, né? Então esse é o servir de Virgem. E esse é o sagrado do nosso dia a dia. E a gente reconecta com esse sagrado. Esse é um dos objetivos, né, dessa alunação. E a gente, toda vez que o Sol está passando por aqui, que a gente tem uma alunação virginiana, é o momento da gente reconectar, integrar tudo aquilo que a gente viveu nos últimos 6 meses, integrar no corpo, na nossa mente inteligente. E nesse processo a gente então reconecta com o sagrado de viver o nosso dia a dia. E aí a gente pode então servir, né? Vir a ser alguém no mundo, entregar quem a gente é. Porque logo depois vem Libra, e é em Libra que a gente encontra com o outro, e em Escorpião a gente faz a fusão. Em Escorpião a gente fecha o ciclo do zodíaco, esse ciclo da individualidade no zodíaco, quando a gente então comunga com o outro, né? Lá pra frente a gente vai falar sobre isso. Então, é um céu complexo, né? Confuso. A gente está vivendo muitas outras coisas que transcendem a gente. Eu venho repetindo isso pra gente não esquecer. E eu vou trazendo aqui para vocês esses drops e esses recortes do céu pra gente poder ir vendo aqui esses movimentos diários, cotidianos, para ficar mais fácil pra gente encontrar aqui, então, quais são as chaves, né? Eu falo, são as chaves aqui pra gente poder passar a fase do videogame, né? Videogame da vida aqui. E às vezes na fase a gente volta, né? Vai pra frente, vai pra trás e tal. Então, pra gente conseguir entender aqui em que fase do ciclo estamos e aí como é que a gente pode atuar como indivíduo, como responsável e com a liberdade, autonomia, né? Mas também com alegria, com diversão, com prazer, com satisfação, que é tudo isso que é a base da abundância. Não só a abundância material, a abundância que é ligada ao dinheiro, mas né, uma abundância energética. Mas é isso, uma abundância energética, né, que envolve nossos afetos, nosso viver, em todos os sentidos, né? E não a gente ficar num falso esquema de segurança, né? E que uma parte aqui a gente acha que a gente está sendo abundante, mas na verdade está sendo próspero e abundante, mas na verdade tem uma outra parte aqui capengando aqui, pedindo pra gente atenção. Então é isso, gente. Eu queria deixar esse drops pra gente entender um pouco aqui o que a gente tem entre esses dois eclipses. Eu vou trazendo drops menores para a gente poder falar sobre aspectos importantes que estão se formando no céu e chamando atenção para o nosso cotidiano, que é o que cabe a nós fazer, né?
Então, a Lua entra na fase minguante no domingo e no dia 21 é a próxima Lua Nova, que a gente começa uma nova lunação e eclipse solar, e a gente vai falar sobre isso em Drops também. Se você não me segue, eu estou no Instagram, monalisa.astrologia, no patreon.com, Monalisa Astrologia, que lá eu tenho uma comunidade cósmica onde eu compartilho material gratuito, e-books para você baixar do mês, com várias outras informações exclusivas para quem é da comunidade, é gratuitamente, você pode acessar gratuitamente essa comunidade através do Patreon, se inscrevendo no Patreon. E nessas redes, então, eu também complemento muito do que a gente vai falando aqui. Todo dia eu posto lá informações diárias, umas pílulas do nosso céu, para a gente não estar sempre conectado e buscando a nossa própria também interpretação do momento atual, né? Um grande beijo para vocês, obrigada por estar até agora aqui comigo e até o próximo Drops Cósmico. Beijo!